Meus amigos, temos definidas as semifinais da UEFA Champions League. Serão compostas de um lado por Real Madrid e Chelsea e do outro por Paris Saint-Germain e Manchester City. Ontem tivemos a classificação do City e do time madrilenho em partidas distintas entre elas. De um lado nós tivemos um Real Madrid e Liverpool, um 0-0, um jogo que não reflete, o placar não reflete que seja um jogo ruim. Na verdade foi um jogo até bem movimentado, tivemos oportunidades para ambas as equipes, mas vamos já começar falando primeiro dessa partida, já que a gente já entrou no assunto, né? Mas assim, não foi um jogo também maravilhoso, não tivemos um jogo muito laicar, foi um jogo muito estudado, principalmente por parte do Real Madrid, o Real adotando ali uma postura de um 4-1-4-1 na maior parte do tempo, sendo mais eficiente e tendo como principal objetivo controlar e administrar o resultado feito na primeira partida, né? O Real vinha de um 3-1 contra o Liverpool no Alfredo Di Stéfano, e a tônica do Real foi essa e foi bem executada. O Real, quando tinha posse de bola, tentava sair bastante com ela, trocando passes, tentando administrar a posse, o resultado, tentando deixar essa posse de bola menos tempo com o Liverpool, que a gente sabe que tem como grande arma essa transição em velocidade e que o Klopp não conseguiu que o time colocasse em campo, né? O Liverpool até consegue nos primeiros 20 minutos adotar uma postura muito ofensiva de buscar o resultado, o que já seria esperado, principalmente o próprio Zidane já deveria saber disso, de que o Liverpool, por jogar em Anfield, tentaria com todas as armas começar já o jogo colocando um gol pelo menos, fazendo esse caminho ficar mais curto, mas ali logo aos 2 minutos a gente tem uma grande defesa do Courtois que mostraria a segurança que o goleiro belga tem dado durante a temporada e que daria no restante do jogo, né, da partida. O Real, depois desses 20 minutos, que já demonstrava uma tranquilidade muito grande para sair da pressão do Liverpool, tornou isso como uma regra na partida, muito calmo, muito seguro na saída de bola, saindo sempre, optando pela saída curta. Raramente o Real saiu com chutão, ali você teve alguns momentos na partida que o Militão optou por essa maior segurança, mas o próprio Militão fazendo uma partida muito segura no geral, com o Nacho fazendo a linha de defesa que é majoritariamente, na verdade completamente reserva, né? A defesa titular seria Sérgio Ramos e o Varane, isso só alteraria com a participação de um deles se tivesse um esquema de 3 zagueiros, mas com 2 zagueiros, o Militão e o Nacho são claramente reservas, mas fizeram um jogo muito seguro, muito correto e que merece ser lembrado. Inclusive foi lembrado pelo melhor da partida, o Casemiro, em entrevista após o final do jogo, né? O Casemiro, que teve um papel realmente super importante, concordo plenamente quando ele é eleito o melhor jogador da partida, interceptando muitos passes, fechando a área central, ali a intermediária do Real Madrid, e dificultando muito a vida do Liverpool, tendo que apostar na amplitude de Salah e Mané, que é até uma característica do time do Klopp, mas que estava difícil de fazer, com o Mendy de um lado dando muita velocidade e o Valverde também dando trabalho para o Mané até conseguindo fazer um lance ou outro ali no início do primeiro tempo e do segundo, que foram os auges do Liverpool, né, o início dos dois tempos, mas no geral um Real seguro nas pontas e muito eficiente, barrando tudo pelo meio, tanto que o Firmino passou bem apagado durante a partida quase inteira, muito por conta dessa atuação segura dos 2 zagueiros e o Casemiro fechando qualquer espaço que o Liverpool pudesse ter por ali. No geral foi isso, um jogo que o Liverpool teve oportunidades majoritariamente no início dos 2 tempos e tanto no final do primeiro tempo ali, não no final, da metade para o final, um Real muito seguro, controlando a partida, optando por ter essa posse de bola e lançando ali o Vinícius Júnior ou o próprio Asensio tentando sair em velocidade em alguns momentos de ataque. O Real chega a ter oportunidades de gol, principalmente no segundo tempo ali com o lançamento do Valverde para o Vini Júnior, que era realmente o maior incômodo que o Liverpool tinha, né? Sempre o Arnold bastante preocupado com o Vinícius Júnior, com a velocidade que ele impõe, com o ritmo que ele impõe em contra-ataque. Era uma arma que já tinha incomodado bastante o Liverpool na primeira partida e tinha gerado gols, inclusive. Essa transição em velocidade do Real, ou o lançamento visando o Vinícius Júnior lá na frente, e foi utilizado o Valverde, acha o Vinícius em um momento, mas o Alisson fecha bem o gol. O Vinícius acaba adiantando um pouco a bola, mas ele ainda alcança, tenta encobrir o Alisson fecha bem, no rebote ainda o Benzema seria travado pelo goleiro brasileiro, que também fez uma partida segura, assim como do outro lado o Courtois fez 3 defesas ali
que a gente pode considerar muito bem executadas. Uma que lembrou bastante o lance do Neymar na Copa do Mundo em 2018, a gente lembra bem disso. E no geral, uma partida segura do Real Madrid e uma partida do Liverpool que foi melhor do que tem sido na temporada. Lembrando, a gente sabe que o Liverpool tem uma temporada irregular, de muita dificuldade, ocupa um 6º lugar na Premier League, vai ter que ralar um pouco nessas 7 rodadas finais de Premier para buscar a classificação para a Champions League, já que ficou de fora sendo eliminado pelo Real Madrid. São até times que vinham em características parecidas, né, dessa temporada irregular, o Real passando por uma temporada que poderia ser vexatória, mas que o Real de um lado cresceu muito nessa reta final, soube jogar jogos grandes, soube jogar contra o Liverpool e passou com certo domínio em ambas as partidas, não sendo tão incomodado pelo time do Klopp. Na outro lado, né, na partida entre Dortmund e City, disputada na Alemanha, a gente tem a vitória do City, por 2-1. O City, contrariando o meu palpite, eu apostei justamente nesse placar. Ao contrário, né, o Dortmund até consegue sair na frente com o gol do Bellingham, o Bellingham fazendo partidas interessantes na ida e na volta, né, incomodando o time do City, mas um City que dominou a partir daí. O Dortmund tem os primeiros 20 minutos de muita intensidade, de tentar colocar essa pressão alta, o que é característica dos times que jogam em casa a segunda partida, né, tentar equilibrar, voltar e ir atrás do resultado. O Dortmund conseguiria a classificação com 1-0, mas aí você tem o amplo domínio do City, o City virando completamente o jogo em posse de bola, em finalizações e principalmente em desempenho, incomodando muito o Dortmund, que tanto foi incomodado que uma hora o Henrique acaba fazendo um erro bobo, um erro juvenil. Ele coloca o braço muito aberto na tentativa de tirar a bola. Eu não consigo entender muito o que ele fez naquele lance ainda, mas o Mahrez não tem nada a ver com isso, cobrou o pênalti, fez, e o Dortmund, que ainda estava vivo no jogo, tentou se lançar um pouco mais ao ataque, mas o City mantendo a intensidade, mantendo a pressão na saída, mantendo as suas linhas avançadas, empurrando o Dortmund ao máximo lá para trás, e no lance de escanteio o Foden faz um belo gol que dá essa classificação mais do que garantida praticamente ao City, já que o Dortmund teria que fazer 3 gols, salvo engano. Teria que fazer 3 porque o 3-2 o City se classificaria, né? Com 2 gols fora de casa, a gente sabe dessa regra tão polêmica dos gols fora de casa da Champions League. No geral, classificação de Real e City. Enfrentam agora o Real, pega o Chelsea num confronto muito aberto. Interessante, inclusive, da gente dizer, um Real que vem crescendo muito nessa reta final de temporada, e um Chelsea bastante equilibrado desde a chegada do Thomas Tuchel, um Chelsea seguro. Lembrando que vai ter vídeo logo mais nas próximas semanas sobre esse confronto em específico, e também vai ter sobre PSG e Manchester City, que promete ser um grande duelo, a individualidade do time do Paris Saint-Germain contra esse conjunto tático muito bem formado, muito bem administrado pelo Pep Guardiola, que tem o City, né? E um De Bruyne em excelente fase, um De Bruyne sendo extremamente importante, tendo a maestria que ele tem e vem em algumas temporadas tendo, de achar muito facilmente os companheiros em posições de gol, sendo participativo em gols, principalmente fazendo os dele. Então vai ser um confronto muito interessante também, que a gente vai falar mais pra frente. No geral, vou ficando por aqui. Aguardem os próximos capítulos dessa história e, claro, os próximos vídeos aqui no canal. Você já aproveita para se inscrever, ativar o sininho das notificações para você ser notificado quando esses vídeos saírem. Daqui uns dias vão sair. E, claro, deixem um like aí se vocês gostaram e compartilhem para que vocês sabem que também gostam de futebol europeu. Se você está vendo pelo Instagram, segue o perfil e, claro, fica atento que também vai sair conteúdo sobre a Champions e sobre o futebol europeu em geral nos próximos dias. Vai sair, inclusive, das ligas nacionais, já que essa semana que vem não teremos Champions. Vou ficando por aqui. Tchau, para não ficar repetitivo. Valeu, até o próximo.